theme of it. É o segredo da verdadeira It felicidade. is the secret of true happiness. Alguns dizem que é impossível aqui na Terra a pessoa ter uma felicidade. Some people say it's impossible here on earth for you to be happy. Mesmo as pessoas dizem que talvez possamos experimentar tempos felizes. People say sometimes you can go through a phase of happiness. Mas estamos falando aqui de felicidade material. They're talking about material happiness. Mas esse tema que estamos But the abordando one we are talking about right now, não é a felicidade na carne. it's not happiness in your flesh. É uma felicidade por inteiro. It's a happiness, it's a wholesome Vocês happiness. vão ver, aqueles que estavam aqui na semana passada, Those that were here last week, que há dois tipos de felicidades que nós podemos experimentar. there are two types of happiness you can experience. Aquela que os sociólogos e os psicólogos dizem, né? The ones sociologists and Em que psychologists say você tem que buscar a that you felicidade. need to seek that happiness. Não importa o que você faça. Doesn't matter what you do. Então hoje nós vamos ver But tonight we'll see o segundo ponto, the second point ou o segundo segredo, or né? the second secret Para ser feliz. to be happy. Chorar. It is to cry. Parece uma coisa assim que não tem lógica, You né? know, it doesn't even look like it's logical. Mas as coisas de Deus, But the things of elas não God podem ser vistas do ponto de vista da lógica humana. cannot be seen at human logic, from the point of view Imagina, of human o logic. Senhor Jesus, The Lord Jesus, ele não era assim reconhecido como um he ensinador, was not recognized as a teacher. ele não era um escriba, He was not a ele não scribe. era um He fariseu, was not a Pharisee. mas ele trazia uma mensagem diferente. But he did bring a different message. Então ele começou e ele falou na semana passada, And last week, passada, we started ele with disse: this bem-aventurados os pobres de It espírito. says, blessed are the poor in spirit. A palavra bem-aventurado The word blessed quer dizer feliz. is actually happy. E hoje é Mateus 5, verso 4, So now if you go to Matthew chapter 5 verses 4, que traz a seguinte palavra do Senhor. Matthew 5:4 brings the following words. Bem-aventurados os que choram, Blessed are those who cry, porque eles serão consolados. for they shall be comforted. Pode parecer algo assim muito estranho. It can look it actually appears to be strange. Nós temos igrejas hoje no mundo We have churches in the world today. que o lema delas é pare de sofrer. Some people they say stop Outros não suffering. chore mais. Others say never cry, don't cry. Um dia chegou um irmão na minha casa There was one day a brother came to my e house disse assim para mim: and he said to me, chorar não é bíblico. you know, to cry is not biblical. E eu fiquei olhando para ele. And I was looking at him. Chorar não é bíblico? Não How é. come to cry is not biblical? Deus não quer que você No, chore. God doesn't want you to Essa é a cry. mensagem dos homens. This is the message of Essa é man. a mensagem humanista That's the humanist que tem message, se apoderado da igreja. which has taken charge of some churches. Nós temos que evitar essas mensagens But we must humanistas. avoid such humanist messages. Eu vejo igrejas que estão I superlotadas. see churches who are full. Pessoas que gostam de mensagens humanistas. They like humanist messages. Por exemplo, Davi escreve no Salmo 30, verso 5. David wrote in Psalm 30 verses O 5, choro pode durar uma noite, a cry might mas last a a whole alegria vem night, pela but the manhã. joy comes in the morning. Do ponto de vista humano, From the human point isso of é view, absolutamente impossível. this is impossible. Se a pessoa chorou a noite toda, If you cry the whole night, como é que de manhã já vai estar how lá? come in the morning you're not crying anymore? It's fine. Isso se fosse apenas do ponto de vista material. If this is from the material point of view, A que tipo de choro o Senhor Jesus estaria se referindo what type of cry or mourning ao was pronunciar Jesus esse sermão? trying to see here in Matthew chapter 5 verses 4? Muitos choram pelas mais diferentes razões. Some people cry for many reasons. Raiva, Sometimes anger, mágoa, they resented somebody, amargura, bitterness, ressentimento, resentment, ódio, hatred, anger, inveja, enviness, ciúme, jealousy, decepção, deception,
frustração, frustration. tudo isso pode provocar choro. All of these things can make you cry. Oh, muito bom. Oh, good. Agora Wow. eu vou ser consolado. Now I'm going to be comforted. No way. No, Não é por causa disso. it's not because of that. Não traga os teus problemas dessa maneira para Do Deus. not bring your problems in this way. Deus não é bobo. God is not Deus dumb. é sabedoria. God is wisdom. Portanto, não é esse tipo de choro So this is not the type of que cry você or pode mourning that we're esperar um talking about. consolo em Deus. That you're going to be comforted in the Lord. Embora eventualmente, Although por eventually, causa da graça because maravilhosa, of the marvelous grace of é God, possível que Deus it is possa te possible. prover. God can provide to you. Digamos, você foi injustiçado em Let's alguma say área da sua injustice vida. has been done into your E life. você clamou ao Senhor. And you cried to E the Lord, você you chorou por prayed, and you isso. cried because of E that. Deus te deu And vitória. God gave you victory in that. É porque Deus tem um compromisso It's contigo. because God has a commitment Como towards filho you. dele. But you are His Como child. filha dele. You are His daughter, His son. Embora uma pessoa possa viver situações humanas muito justas, Although people can live many Envolvendo human esses- righteous ways, envolvendo esses sentimentos que eu falei, involving this kind of feelings that I just spoke about, no entanto, isso não significa although they que é don't mean acerca disso that it's about que that, o Senhor Jesus estava that falando. the Lord Jesus was talking here. Por exemplo, se vocês se derem o trabalho de quando chegar em casa If you go home, when you get home, e vocês tomarem nota aí, capítulo 10 take note of chapter do 10 profeta Daniel, of Daniel, the book of Daniel. vocês vão ver que depois de 21 dias You realize that after 21 days, de humilhação, that he was de fasting, jejum humble, e de fasting, choro, crying before the Lord, Deus mandou um anjo consolar. that the Lord sent an angel to comfort him. O problema de Daniel Daniel's não foi problem resolvido naquela hora. was not solved immediately. Nem sempre o consolo de Deus Not always the comfort of God significa uma solução imediata. means that there will be an immediate O solution. consolo de Deus The comfort of quase God, sempre it's most of the vai vir time, sob a forma de uma promessa. will come in a form of a promise. Neemias, por exemplo, que é Nehemiah, hoje é também um grande exemplo. which is a great example. O livro de Neemias é um livro The fantástico. book of Nehemiah is a fantastic book. Todo cristão deveria ler Every Neemias. single Christian should actually read Porque Nehemiah. Neemias é o clássico exemplo Nehemiah is the classic de example alguém que estava no palácio real. of somebody that was in the royal Ele era o palace. ministro do rei, He was ministering to the king. um judeu, He was a Jewish, servindo serving o Império the Persa. Persian Empire. E ele era o chefe da casa And he real. was the chief of the palace, of the Ele era royal o house. provedor do He palácio. was the one who was to look after, like the Mas administrator. a Bíblia diz que chegou uma comitiva de And Jerusalém a group from Jerusalem arrived, e um deles era irmão do Neemias. and one of them was the brother of Nehemiah. Chamava-se Anani. His name was Hananiah. Isso está no livro de And that's in Nehemiah Neemias, chapter 1, no capítulo 1, verses 1 até mais ou menos o versículo 14. until verses 14. E então, logo depois que ele ouviu o So, relato right after he heard what his brother was de telling como him, estava o povo how de was the people Israel, of Israel, ou aqueles que haviam restado, or né? those who were left there, Aqueles que quando o Ciro assumiu o when trono, Cyrus took the throne liberou para voltar, and allowed some to return back to e their ele homes. ouviu falar que eles estavam numa miséria And he terrível. heard that they were in this great misery. Estavam vivendo dias mesmo de grande The dor. people in Israel were living tremendous pain. Irmãos, imagina você, Now, brethren, just think about this. o Neemias vivia no palácio. Nehemiah was living in a palace. Não tinha nada a ver com Jerusalém. It had nothing to do with Jerusalem. Ele estava He servindo a was Deus serving e God ao povo de and Deus the people of na God posição mais alta no in the reino. highest position that he could Mas a serve in Bíblia the kingdom. diz But the Bible que ele says se importou o that suficiente he cared sufficiently para se tornar parte do to be problema. part of the problem. Há uma situação no meio dos cristãos There is a hoje. situation in amongst the Eles Christians. se tornaram muito acomodados. They have actually quite become very Eles- quiet, very comfortable. Eles não querem ver o que acontece no mundo. They don't care about what is happening to Eles the não world. querem tomar parte daquilo no campo espiritual. They don't want to take charge in a spiritual sense of what is happening. Irmãos, entre Neemias e Jerusalém, Between Nehemiah and Jerusalem, mais ou menos aí uns 6 meses de viagem. it was 6 months travel.
Era uma longa It viagem. was a very long trip. Mas a Bíblia diz But the Bible says que ele fez 5 coisas. that he did 5 things. Diz que ele se assentou, That he sat down, ele he chorou, cried, ele lamentou, he ele lamented, jejuou he fasted, e ele orou. and he prayed. A oração dele, The prayer of que eu Nehemiah, gostaria que você pudesse ler em and I would casa, like you to read at home está no Nehemiah chapter versículo 1, 4 até o from versículo 11, verses 4 to verses do 11. capítulo 1 de Neemias. Chapter 1 of É Nehemiah. uma página belíssima. It is a beautiful page to read. Ele não fez um escândalo público. He was not doing a scandalous Ele não prayer mostrou humilhação diante dos or outros. going before others and humble himself. Ele foi para um lugar à He parte. went into a part, he went to Onde ele podia gritar. a place where he could shout and scream. Eu lembro que uma vez eu estava nos Estados Unidos, I remember one day I was in the United States, salvo erro, isto foi talvez aí uns, sei lá, maybe muitos anos atrás. many years ago. A maioria de vocês não era nascidos. Some of you are not even born yet. E eu saí de um culto. And I left this meeting, this E church fomos para a meeting, casa de um irmão. and I went to O this brother's pastor me house. levou lá, o pastor The estava pastor comigo. took me to Era that house. querido amigo, It pastor was a Antônio. friend of my Pastor Antonio. Uma família muito querida. Very lovely family. Pastor, vamos lá em casa. Says, Pastor, let's go home. Nós queremos ver o vídeo da I África. want to see the video from Africa. Aqui na igreja não deu para a gente ver Here we bem. couldn't see properly. Nesse tempo ainda In era those VHS. days, it was VHS. Então, eu acho que vocês nem Some sabem of you disso. don't even know what that means. Aquilo era super moderno. That was in those days was modern. Eh? Até havia aparelhos de TV. There were TV Você podia pôr lá o... that had the VHS Era uma body coisa to it. desse tamanho And it was assim. like a cassette, like Colocava a ali tape dentro. you put inside. Era o It was, this supra-sumo. was like you were rich to have something like that. Nesse tempo eu tinha uma câmera In those days I had a camera que custou quase $3.000 na that América. cost them Comprei na América. $3,000 in America. Essa câmera deve ter em algum lugar lá por casa, cheia de I'm very sure mofo. it's né? somewhere in my house, this camera, and it's not Nem para used museu não anymore. serve I mais. cannot even put it in a Mas era museum. super moderno. But in those days it was modern. E então aqueles vídeos faziam And those sucesso. videos were such a success. E eu pensei, graças a And I Deus, said, alguém se thank interessou. God, somebody cared about it. Somebody cared. E aí chegamos ali And we arrived at the e house, mandaram trazer pizza. and they said, oh, let's order pizzas. Eu já fiquei pensando, And I was thinking to myself, ver o filme da how are you África, going to watch a movie from o Africa? trabalho, isso eu The estou falando, work irmãos, I eu did, estou falando de 30 anos I'm atrás, talking about 30 years ago. guerra, War, destruição, destruction, morte. death. Eu estava morando em Moçambique. I was nesse living in tempo. Mozambique. Muito bem. Mandaram vir pizza. So they ordered pizzas, Mandaram vir cold drinks. cold drinks. Sentaram à mesa They todos. sat around the table. E eu pensando, And I thought to myself, que hora vai ser mostrado? what time are they going to put the video? Aí eu disse para o pastor assim, And I said to the pastor, pastor, pergunta assim. Pastor, ask the Ah, man. sim, vamos ver, vamos ver. Oh, yeah, the video. né? Devia ter umas 15 pessoas. Maybe there were 15 people there. 5 foram para a sala. 5 went to the living room. Coloquei o I movie. put the movie inside. 2 minutos depois, 2 minutes estava later, eu sozinho. I was by myself there, sitting down. Eu desliguei tudo. I switched off everything. I took up my things. Era o mês de fevereiro. It was the month of February. Era a região ali de Boston. It was the region of Era Boston. um frio de mais ou menos It was uns very cold 15 region. graus abaixo de It zero. was -15. Neve. It was snowing. Eu saí como eu estava. I left as I Sem was, casaco, sem without a jacket, without Abri a o jersey. I just got into Entrei the no car. I carro. got inside the car. Fechei bem. I closed the E door gritei. and I screamed eu the gritei. loudest I could. Eu gritei I sozinho screamed naquele all carro. alone inside that car. Eu posso entender I can o que understand Neemias fez. what Nehemiah Porque eu já did tive que fazer isso. because I had to do the same. As pessoas não se importam. People don't care anymore. E eu disse naquela hora, And I said on that Senhor, foi day, para isso Lord, que tu me trouxeste did you aqui. call me, did you bring me here Para for ver this? esse To desinteresse. see these people not even Ninguém caring. quer saber, Senhor. Nobody wants to know Estão about ali só this. comendo They pizza. just want to eat pizzas. É assim que vai ser Is feito it like isso? this that your work's going to be made? Eu joguei o grito para o céu. And I screamed to the Lord. Neemias fez melhor. Nehemiah did the same. Pelos meus cálculos, essa oração dele levou I mais ou believe, menos uns 60 As dias. you read, it took almost 60 days Yeah, of 60 prayers days. that he was praying, screaming. Mas depois que ele fez isso, But after he did this,
É claro, uma pessoa que jejua por mais de 30 dias, So obviously, if you fast for more mesmo um than 30 jejum days, parcial, even if it's a partial fast, ele não fica com aquele semblante this alegre. person will never have a happy face. Por isso que eu digo a vocês, a alegria que Deus fala It says the joy that the não Lord é uma speaks alegria da about carne. is not the joy of Diz que your ele foi flesh. falar com o It rei. says that he went to speak to the king. Ele foi, aliás, ele era que servia a He was comida the do man who rei. used to serve the food to the Ele king. provava a He comida used do to rei. taste the food before the king E ate. quando o rei olha para ele, And when the king então o looked que está at vendo com him, he says, você? what is happening to you, man? Você não está bem. You're not well. Mas isso não é do corpo. But it's not, I can say it's not physical. Tem alguma coisa aí na tua It's alma. something in your soul that is bothering you. E então ele disse assim: And then he said to the como eu king, posso ser feliz how can I be happy se a terra dos meus pais if my parents' está land destruída? is destroyed? Aí o rei pergunta: And then the king o que asked, se pode fazer? what do you want me to do? What can I do? A gente tem, nós temos a impressão de que ele respondeu We logo. have the impression Não, that não, he não. answered immediately, Disse, but no. depois de algum It says tempo, after a while, ele já tinha um plano na you see, cabeça. Nehemiah had a plan in his Sabe, head. o consolo envolve trabalho. Comfort involves work. Eu estou jejuando por um trabalho. I am fasting for God to give me a work. Você não faz o teu CV, But you don't do your CV. você não tem os cursos, You do not have the você não courses. tem You have nada. nothing. Você está jejuando para quê? So you're fasting for what? Você não estudou, You didn't study. você não se preparou, You didn't prepare você não yourself. correu You atrás. didn't go after the Deus job. não vai fazer esse tipo de How is coisa. God gonna bless you? Você precisa trabalhar, You need to work. você precisa ir à luta. You need to fight. Você quer conquistar? If you want Lute. something, you need to go for it. E ele apresentou o seu plano. And so he presented his plan to the E o Lord. plano era voltar para Israel, And it was to return to Israel, reconstruir os muros da cidade, build the walls of the city, dar a cidade de Jerusalém, dar ali a forma de uma cidade give mesmo. once again the form and the shape of a city to E Jerusalem. quanto tempo vai durar isso? How long it will take this? 12 anos. Maybe 12 years. 12 anos. 12 years. Porque ele falou o tempo. He told the king E o rei how concordou. long. And the king Sabe said, o que é fine. abrir mão do seu ministro-chefe? Do you know what it is to Por give up 12 on the anos. chief Aí administrator for está 12 o years? valor da oração. That is the O value valor of da the word humilhação de of Deus. prayer. The O word valor of de um clamor que alcança word o coração de Deus. of a prayer that reaches the heart of God. Ele não pediu para ele, You see, Nehemiah didn't Nem ask for por himself, ele. not even for ele him. não sabe nada He de nada didn't disso. need any of those things. Se você continuar lendo a If you carry on história, reading the book desde a of hora que ele Nehemiah, chega em Jerusalém, from the moment he arrives até in quando ele Jerusalem sai until he para ir ao reino leaves outra to vez, go to the kingdom só again, foi trabalho, he just só worked. foi luta, He was fighting all the rejeição, time, rejection. mas ele continuou. But he carried on, he persisted. Tem pessoas que se dão como derrotadas. Some logo. people just, the first time something primeira wrong, hora. they feel defeated and they give up. Você quer vencer? Do you want to conquer? Se prepare. Prepare yourself. Você quer ter sucesso? Do you want to be Se successful? prepare. Prepare yourself. Muitos estão derrotados Many are defeated porque eles já se consideram derrotados. because they already consider themselves as ok, losers. eu não estudei, I didn't eu fui um study. grande I malandro, was a gostava muito de naughty estar por boy. aí, I would like, mas I agora eu just sou walking crente. around, but now Agora I'm a Deus vai me Christian. abençoar. Now God's going to bless me. Vai nessa. No, God will not bless. É muito comum It's very common quando um time de futebol perde uma when disputa, a soccer perde team um título, loses. né? Or Chora os they jogadores. Eu cry fico when they admirado lose com a isso. title. They cry. Eles tiveram todo um tempo para They poder se had this preparar, whole time to prepare tiveram jogos themselves. importantes, They had important games to e play. aquele último jogo, And the last game, eles the last perdem, match, they lose aí it. choram. And then they cry. Aí chora todo mundo, And everybody cries. aí a torcida chora, And then those that e were vão there pra to watch, rua, they also extravasam a cry. sua And they go dor, outside, and they queimam cry, and they carros, burn partem houses, and they vidraças, burn tudo. people, they fight.
esse choro não vale nada. It's not, this crying won't Esse choro não do. chega no It's céu. not worth, this one will not go to Sabe heaven. qual é o choro que chega no céu? Do you know what is the Veja em cry? 2 Crônicas, Second capítulo 7, Chronicles, verso 14. É esse aí eu quero que você abra. 2 2 Chronicles Crônicas 7, 14. 7:14. Now open your Bible, 2 Chronicles 7:14. Aí eu vou chorar bem. Some people say, I'll cry a Deus vai me lot ouvir. and God will listen to me. O que é que diz aí? What does it say there? 2 Chronicles Se o chapter teu time perder e 7:14. você chorar, If no your próximo ano ele vai ser campeão. Team loses, next year he will win the World Não, Cup. se o meu povo. Now it says, if Primeira my people, coisa, você tem que ser povo de Deus. first thing you need to be peoples of God. Primeira condição, The first você condition, precisa ser you povo de need Deus. to be peoples of God. 2 Chronicles chapter Se o meu 7:14. povo, que My se people, chama pelo meu nome, who are called by my name. você diz que é povo, If you say you are people of eu God, te pergunto uma coisa. I ask yourself, Lá na tua escola, there in your school, tu és conhecido pelo nome de Deus? are you known by the name of God? Começou a apertar. Now things got the budget. Lá no got teu to trabalho, squeeze, né? There in your workplace, Você é conhecido pelo nome de Deus? are you known by the name of God? Que silêncio é isso? Why are you so Dá pra silent ouvir today? uma mosca voando I aqui can agora. hear a fly just buzzing here. Mas se o meu If povo, my people, que se chama pelo meu nome, who are called by my se name, humilhar will humble e orar themselves e and pray buscar a minha and face seek my e se face converter dos seus maus and turn caminhos, from the wicked ways, então eu ouvirei do céu then I will hear from heaven e perdoarei o seu pecado. and will forgive Deus tem uma their sins. sequência lógica You dele see, para tudo. God has a sequence, a logical Primeiro ele sequence. quer dar First, paz à tua He alma. wants to give you peace to Ele quer your soul. restaurar a tua comunhão com He wants ele. to restore your fellowship Ele with vai Him. perdoar teus He pecados will forgive your sins. e vai sarar a tua He terra. will heal your land. A tua terra quer dizer What is your land? o teu trabalho, It means your a tua workplace, família, your teus family, negócios, your business, as tuas necessidades. your needs. Portanto, o processo é de Deus. So the process comes from God. Quando vocês quiserem que eu olhe para vocês, When you want sejam sinceros para comigo. God to look at you, you need to be sincere towards the Lord. O homem chamado Joel, The man named Joel, ele era profeta. he was a prophet. Escreveu um livro pequenino. He wrote a very small book Eu in the marquei Bible. aqui o livro dele aqui. I even marked É his. tão pequeno que tem que marcar, You senão a gente não know, acha. Joel is so small because sometimes you cannot even find No in the capítulo Bible. 2 de Joel, In Joel no chapter verso 2, 17, verses 17, Deus diz assim. God says, Primeiro, no 15 ele fala assim: He says in 15, tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. it says, sound the trumpet and proclaim a day of fast. Isso é esse barulho ok? Hã? Generator? Generator. Muito Tá bem, bom, então senhor? tocai a buzina em Sião, Please switch off the slide here. capítulo 2, verso 15 de Joel. Chapter 2, verses 15. Essa luz aqui, por favor. Switch on the slide, yeah? And toilet slides as well, please. Santificai um jejum Sanctify e proclamai um dia de proibição. a fast and a day of prohibition. Congregai o povo, Congregate the people. santificai a congregação, Sanctify the congregation. ajuntai os anciãos, Gather the elders. congregai os filhinhos e os que mamam. And congregate even the children and nursing babies. Saia o noivo do seu quarto Let the bridegroom come out from his chambers e a noiva do seu aposento. and the bride from her dressing room. E a começa agora aqui. Chorem os sacerdotes, Cry the priests, ministros do Senhor, ministers of the Lord. entre o alpendre e o altar, e digam: Weep between the porch and the altar and say, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, quer dizer, spare a your vergonha. people, O Lord, and do not give your people to heritage reproach.
Então vejam que o processo de Deus, So the process of God, você vê que o processo de Deus, the process of God, ele tem passos. it has steps. Então Deus sabia que o povo estava sofrendo So God knew that people were e que o suffering, sofrimento maior estava and para the vir. greatest suffering was E still Deus to come. ofereceu a fórmula. And God was giving them the formula, E a fórmula não era armar um and the exército, formula was not to make an army, não era buscar armas, was not to seek weapons, era jejuar, it was to era fast, se humilhar. it was to humble. Gente, até criança de peito. Even nursing babies. Sabe o que é que uma mãe não dá peito Do you para know what criança? is the mother not breastfeeding the child? Ah, chororô. Então, This child will probably scream, imagina aí, cry. mas, sei lá, 100 mil criancinhas. Now think about 100,000 kids Com nursing fome. babies, hungry. Mas Deus disse, faça But the isso. Bible says Depois, God told them to do it. vocês, ministros, Then you, havia um ministers, lugar chamado Pórtico de Salomão. there was a place called the Salomão havia Porch of construído isso, Solomon. por He onde had ele vinha constructed. da sua casa, When he e came from tinha his uma house, tribuna, era ali que ele falava, era ali que ele and there was like orava. a pulpit, and from there he used to Então, speak. entre o pórtico e o So altar, between the porch and the altar, até o lugar Deus escolheu, even the place para que God eles chose, pudessem chorar. for them to cry. E a oração tinha um objetivo. That prayer had an objective. Nós temos aqui os objetivos nossos. We see our prayer objectives here. Isso não fomos nós que It inventamos. wasn't us who invented. Vejam que o objetivo aqui See era the prayer objectives é here dizer assim, Senhor, não entregues a tua herança à vergonha, were to, Lord, do not let your people into shame, para into que as reproach, nações não venham a escarnecer do for teu the povo. nations not to come and rule over them. E ainda diga assim, onde está o teu Or Deus? should they say amongst the people, where is their Só God? vão dizer onde está o teu Deus They're only going to say, where se is your você God? for conhecido pelo nome de Deus. If you are known by the name of God. Então, bem-aventurados que So choram blessed are those who mourn, who cry. não é apenas uma colocação It's not just a statement para preencher um to sermão. fall in a sermon. Envolve relacionamento com It Deus. involves a relationship with God. Tem pessoas que estão orando, chorando, jejuando por razões Some people erradas. pray and fasting for Deus wrong não vai reasons. ouvir. God do not listen to you. Deus não vai ouvir. God do not listen. Por exemplo, eu não conheço melhor example, orientação acerca de jejum There's no better orientation for do que no fasting capítulo 58 de than in Isaías. the chapter 58 of Isaiah. Se você quer ir, toma nota. Take note of this. 58 do verso 2 ao verso 6. Isaiah 58. Ah, pastor, vamos ler. Não, eu não vou ler aqui. I will not Você vai read ler em here. casa. You must read at home. Isso é homework. It's a homework for you. Você vai ver qual é o jejum que Deus quer. You'll see what kind of fast pleases the Lord. Eu já disse a vocês várias I already vezes. said to you many Porque times nós abolimos daqui why we a famosa abolished caixinha da oração. that small prayer box. Que todas as igrejas That quase most têm. churches have it. E quando chega um dia lá no And then ano, one day of the year, aquela somebody caixinha é aberta, the box is leem-se open, os pedidos, people read the requests, e então as and then bênçãos são the contadas. blessings are then told. Mas era uma grande igreja, But there was a big church one com day, mais de 40 mil more membros. than 40,000 members. Só no templo sede iam mais de 3 mil Just on the pessoas. mother temple, the main E temple, quando chegou o more than dia que 5,000. foram abrir a And on the caixinha, day that they went to open the box, the tinha prayer mais box, de 20 pedidos de oração they had more than para Deus 20 matar a esposa do pastor. prayer requests to kill the pastor's Porque wife. aquelas irmãs queriam casar com Because ele. some ladies, they wanted to marry him. Eu estou falando isso a vocês I am telling you porque this. aconteceu numa igreja onde eu me What congreguei. happened in a church that they used to congregate. Isso é orar e jejuar pelo So it motivo was to pray errado. and to fast for the wrong reason. Deus não vai ouvir isso. God will not listen to such prayers. Algumas daquelas lá oraram, morreram antes da... So some of those ladies who put such requests, they actually died. Cuidado, portanto, Therefore, be com aquilo careful que está motivando with what is o motivating teu you. clamor, Your cry, o teu choro. your prayers to the Lord, your mourning to the Lord.
O apóstolo Paulo, Apostle Paul, no capítulo 7, in da chapter segunda 7 carta aos Coríntios, of 2 do verso 9 ao Corinthians, verso 11, verses 9 to 11, ele trata sobre dois tipos de he arrependimento e speaks tristeza. about two kinds of repentance E tristeza. and sadness. Dois tipos. Two types. Eu estou dando a referência 2 porque o nosso Corinthians tempo é 7 curto. verses. E I'll assim give you the reference você because our time is vai short. poder ler isso em So that casa. then you can read at home. E você vai ver que nesses textos, And you'll see that in those portanto texts, são apenas 3 versículos, 3 verses, ele vai dizer que há dois tipos de there are arrependimento. two types of O arrependimento repentance. segundo Deus Repentance according to God produz salvação. produces salvation. E o arrependimento segundo o homem And repentance according to man produz morte. produces death. Como é possível algo assim? How is it something like É this porque possible? Deus separa as coisas. Because God separates Deus things. separa as coisas. God does separate Você não things. queira fazer joguinhos com Deus. Don't try to make games with Por God. exemplo, a Bíblia diz The Bible que o says Judas, that Jude, aquele que Judas, traiu Jesus, the one that betrayed the Lord, ele, depois que Jesus foi preso after the Lord was e arrested and condenado, condemned possivelmente estava a caminho já and on de his ser way crucificado, to be crucified, Judas chega lá com o sumo Judas sacerdote arrives at the high e diz assim, priest eu não quero mais esse and says, I dinheiro. don't want this money anymore. Esse é o problema teu. And the priest says, your problem. Ele jogou ali o dinheiro. And they threw the money. E então eles disseram, esse dinheiro não And they pode said, voltar para o this tesouro do money templo, cannot come back to the temple porque é dinheiro anymore de sangue. because it's blood E o money. Judas sai dali So Judas e foi se leaves enforcar. and goes and then he Isso não é hangs himself. arrependimento. This is not repentance. Isso é remorso. This is remorse. Isso é arrependimento segundo a That carne. is remorse, that's Produz repentance morte. according to your flesh. Produz Produces morte death. física muitas vezes. Physical death sometimes it will produce. Nós lemos na palavra de Deus também, So we see in the word of e the Lord, no capítulo 12 da carta aos Hebreus, Hebrews 12, versos 15 a 17, verses 15 to 17. é uma explicação clara A explanation, clear sobre os explanation problemas de Esaú. about Esau's problem. Esaú era o filho primogênito de Jacó. He was the firstborn of Jacob. E a Bíblia diz que says- depois que Esaú perdeu a bênção, After Esau lost his blessing, que ele perdeu a bênção, because he lost his blessing, diz que ele, com lágrimas, it says with tears in his eyes, com um grito, with shouting and screaming, ele pediu de volta a he bênção. wanted his blessing. Mas a Bíblia diz But que the ele não Bible achou says lugar. Eu vou ler essa parte. There was eu vou. the Bible Não says vê aí, there was meninada, no. vocês estão aí. Let's go there to Hebrews. It's in the New Testament after Corinthians. Okay, so after Corinthians, Thessalonians, Você Philippians, quer Thessalonians. a posição exata mesmo? Está antes daqui e depois dali. So if you want the exact positions before that and after that. New Testament, okay? Capítulo 12 de Hebreus. Chapter 12 of Hebrews. If you're struggling, go to Versículo index, find 15. page number. Verses 15. Hebrews 12, chapter 12, verses 15. É que eu acho interessante que I find interesting that é a lógica da Bíblia. the logic Por of the exemplo, o Bible. verso 12 diz assim: Verses 12 says, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, therefore strengthen the hands which hang down and the feeble knees, e fazei veredas direitas para os vossos pés. and make straight path for your feet. O verso 14 diz assim: Verses 14 now. segui a paz com todos Pursue peace with all e a people santificação, and holiness, sem a qual ninguém verá o without Senhor. which no one will see the Lord. Aí começa o se Now, e o porquê. why this Por is que that? que esses 3 versículos Why vieram these antes? 3 verses came before? Verso 15. Verses 15 now. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, Looking carefully lest anyone fall short of the grace of e de que God, nenhuma amargura brotando vos perturbe e por ela muito se lest contamine. any root of bitterness spring up, causes trouble, and E by this ninguém seja... Sim, sorry. many become defiled.
E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, Lest there be any fornicator, profane person like Esau, que por um manjar vendeu o seu direito de who primogênito. for one morsel of food sold his birthright. Porque bem sabeis que, For you know that afterwards, querendo ele ainda depois herdar a when bênção, he wanted to inherit the blessing, foi rejeitado. he was rejected. Porque não achou lugar de arrependimento, For he found no place for ainda repentance, que com lágrimas o though he buscou. thought it diligently with tears. Mas por que ele não achou? Why he couldn't find Porque it? ele era fornicário. Because he was a fornicator. Ele vivia com um monte de He mulheres. had a lot of women just around Ele não him all tinha the intimidade time. com Deus. He had no intimacy with the Lord, no fellowship with God. Ele achava que o fato de ser He primogênito, thought that just because he was a firstborn, ele era o cara. that he was the man. Não é nada. He was nothing. Observe o que diz o verso 15. Observe what the verse 15 says. Ninguém se prive da graça de Deus. Look at lest anyone fall short Eu of the digo a grace of vocês uma God. coisa. I'll tell you this tonight. Eu vejo que há uma linha. I see like it is a line, Essa linha and this line chama-se graça de Deus. means grace of God. Quando você anda em cima dessa When you linha, walk on top of that você está line, coberto pela you are graça. covered by the Você grace. ultrapassa essa If you linha, go a little bit você more, fica fora da graça. after Você you will fica not, privado da you are graça. deprived of the grace. Você abre mão da You are graça. giving up on grace. E o Esaú não achou And lugar Esau nenhum. did not find. Mas tu só tens uma bênção, meu pai. But Father, you only have one blessing. Ele disse, olha, Yeah, era a bênção. that was the blessing. Você não estava aqui. You weren't Você here. perdeu a tua You bênção. lost your blessing. Você vivia aí na You were bebedeira. Drunk Você all vivia aí the com um monte de time, mulheres. with a lot of women. Você perdeu. You lost your blessing. Você foi o primeiro. You're the first. Você acha que por mais meia hora ou You uma hora de think that tempo half você ia an morrer? hour you're gonna die. Não, mas você vendeu o teu direito. You Por um prato de sold comida. your birthright by a plate of food. Isso é uma coisa séria. These are serious things. Pessoas que estão desperdiçando a sua juventude. People are right now wasting the youth. A Bíblia diz que a aurora da vida, The Bible says É that vaidade. the life is like vanity. isso vai acabar. This will end one day. Daqui a 10 anos In você 10 vai ter years, o quê? 25, maybe you're gonna be 25, 23, maybe 23. depois mais 10 anos, More 33, 10 years, depois 33. mais 10, 43, Maybe 43, e o more tempo 10. passou. And time is gone, E it's você done. construiu o quê? And what did you build? Ah, agora eu vou andar certinho. Oh no, I'm gonna walk Agora right. eu Now estou. I'm with the Lord. Tomara. I hope so. Ninguém se prive da graça. Do not Então, give up lest the Observa grace que of God. Deus não retira a It graça. says God does not take A out pessoa grace. que It is abre the mão dela. person who gives up. O texto que o diácono Macai escolheu hoje, Deacon Micaiah today se você spoke. continuar a ler ali o capítulo 4 de Gênesis, Carry on reading você vai ver Genesis que chapter quando 4. confrontado por Deus, When Genesis is confronted by porque God, ficou muito revoltado, because was so angry, Caim se rebelou, não he é? became rebellious towards the Lord. Porque Deus rejeitou a oferta Because dele. God rejected his offering. Deus disse para ele God assim, told him, Caim, Cain, qual é o teu problema? what is your problem? Eu estou te dizendo o que você fez de errado, I'm Caim. telling you what you did wrong. Corrija a tua vida. So just Te correct your life. acerta. Put yourself Põe tua vida em right. ordem. Put your life in order. Aí a tua próxima oferta eu vou Your next considerar. offering I will consider, I will take it. Isso é uma coisa muito forte. This is something very strong. Ele chorou He cried, de frustração, de raiva. frustration, anger. Deus fala com ele. God spoke to him. Não foi eu que preguei para ele. It wasn't I who preached to him. Não foi o irmão Darcio que It was pregou not para Brother ele. Darcy who preached to him. Não foi esse celular que está tocando. Or even the cell phone you just rang. Parece mais uma igreja. Não é? Looks like a church bell. Foi Deus. It was God who preached to Cain. Eu quando leio a palavra aqui, When I read the é word Deus of que está God, falando. it's God speaking to Não, me. não são palavras minhas. It's not my São palavras words. do Deus eterno. It's God's words. E sabe o que ele fez com You know what Cain did? Matou o irmão dele. He went out and killed his A culpa brother. era do Abel. Because now it was Abel's fault. Para de pôr a culpa nos outros. Stop blaming others Conserta for a your tua problems. vida. Put your life in order. Te acerta. Fix yourself. Put it right.
te torna povo de Deus. Become peoples of God. Seja você conhecido pelo nome de Become Deus. known by the name of E God. aí And then toda lágrima, all the tears a that Bíblia you afirma the Bible que vai says chegar o dia a day will em que come Ele vai limpar dos nossos that olhos will toda wipe lágrima. away all your tears. Toda lágrima. All the tears He'll wipe away. Isso é uma coisa This is milagrosa. something miraculous. Você sabia que a lágrima é necessária? Did you know that we need tears? It's so needed for our eyes. Até alguns tipos desses There colírios, even those eye que drops, são lágrimas they're artificiais. actually artificial tears. Mas lá no céu não vai But ser they isso. happen. Lá No vai such ser, tudo é things. novo no céu. There is all new stuff. Até o sistema nosso de Even visão the vai ser system, novo. the Não vision vai system precisar de of lágrima. You know, O choro que alcança o consolo de Deus the cries that will reach the comfort of the Lord. é semelhante ao que It's Ezequiel similar relata. To what Ezequiel é um profeta diferente. Ezekiel is a very different prophet. Ele era da família He was sacerdotal. from the high priest Era um homem family. muito grande. He was a very big Pra man. você ter ideia, lá no livro de Ezequiel, In the book of é o único Isaiah, livro da Bíblia it's only que o by palmo tem book 26 centímetros. that the palm has 26 O palmo normal centimeters. do The do normal homem palm. é 22. The normal one is 22 22,5. centimeters. 22 and a half centimeters. Pois The no livro palm. de Ezequiel o palmo é de But 26. Ezekiel's palm was O 26 côvado é de centimeters. 52. The covert is of Tudo 52. Ezequiel é grande. So Ezekiel is a tall E big Deus disse guy. assim, Ezequiel, So eu the Lord fiz says, você Ezekiel, assim mesmo. I made you like Com this essa big. cara With feia, this ugly ele devia face. ser muito He feio. must have been very ugly. Eu te fiz com essa cara feia I made mesmo. you with this ugly Porque é pra você face. fechar a For cara you to close your e esse face. povo ver que And você é people see feioso. that who you are, that you're ugly. É muito bom ler Ezequiel. Read Ezekiel. Porque Deus falou com Ezequiel lá, Because God spoke to Ezekiel quando ele estava desterrado lá em Babilônia. where he was in Babylon. Mas no capítulo So 9 de yes. Ezequiel, But in the chapter 9 of Ezekiel, versos 4, 5 e 6, 4 and 5 and 6 diz que ele vê anjos de Deus. says that he sees angels Seis of the Lord. anjos. 6 angels. Olha só a coisa como é importante. See how this is so important. Anjo só, One angel, segundo o relato de Isaías, according to matou Isaiah, 185 mil soldados assírios. killed 186 Assyrian Só um soldiers. anjo. One soldier. Só um anjo. One angel. Aqui vieram 6 anjos. Now, 6. 6 angels came. E aqui o profeta vê quando Deus And manda the 6 prophet anjos sees when the Lord marcarem sends como 6 sinal. angels to mark with a Presta atenção sign. para isso. Pay attention to me now. Presta atenção para isso. Pay attention. Um sinal na testa. A Não é o sign, sinal da cruz. yeah, não. on the forehead, not the Nesse tempo não tinha cross. sinal da cruz. There was no crosses, the sign of the cross on Era those days. sinal. It was a sign. Aqueles que... Eu Those vou ler. who É are bom reading demais for para you. a gente não ler. It's let me read so that you can É see bom demais Ezekiel pra gente não chapter ler. 9, verses 4 Tomara and que eu não tenha 6. apanhado a referência errada. Eu não sou muito bom de referência não, irmão. I hope it's the right one. It's after Lamentations. And then you got Jeremiah, capítulo 9. Lamentations, and then you got Ezekiel. Chapter 9, verses Verso 4. 4 diz assim: And it says, E disse-lhe o Senhor, and the Lord said to him, aliás, no verso 2, in verses 2, diz assim: E eis que vinham 6 homens a caminho da porta que olha para o and norte, then 6 men came from the direction of e the upper cada gate, deles com armas destruidoras na mão. which faced north, each of them with Eu não battle sei axe que in arma his era hand. essa. I'm not sure what kind of weapon is Não era this. uma espada comum. It was not a normal sword, E entre or eles normal um homem but a man amongst vestido de them, linho, loaded with linen, com um tinteiro de escrivão na and cinta. had the writers in horn E at his side. entraram They e went se in puseram junto ao altar de and bronze. stood beside the bronze altar. E a glória do Deus de Now Israel the glory of the God se of levantou Israel do querubim. had gone up from the cherub, Esse querubim aqui, this cherub para here. você que não sabe, For you that do havia um not lugar know, chamado Santo dos there was Santos. a place called Lá Holy of dentro the estava a Holies. Arca da Aliança. Inside was the Ark of the E a Covenant. tampa da arca And the tinha lid of 2 the ark querubins. had 2 cherubs on O top. templo de Salomão So the tinha temple 2 of querubins enormes no Santo Solomon dos had Santos. 2 E ali cherubs. é onde ficava a glória de And Deus. there where the glory of the Lord Por stayed, isso the a Holy arca é of the chamada de Holies. presença. That's why the ark is called the Diz que presence esse of God. querubim, This ele tomou cherub, forma, he took ele saiu de the lá, shape and the form and he came ele sai out. de lá, He comes out from that place. ele se levantou He got up
e veio até a entrada da casa And he came and told the e angels of the disse para door, o homem que estava vestido de linho, and he said to the man that was in linen. passa pelo meio da cidade. Now, O now versículo 4. verses 4 now. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de And go through Jerusalém, the midst of the city, through the midst of Jerusalem. e marca como sinal And put a mark on the as forehead testas of the man. de todos os homens que suspiram e gemem por causa das Who abominações. sighs and cries over all the abomination that are done within it. A destruição de Jerusalém estava The determinada. destruction of Jerusalem was Mas determined. Deus não queria But God did que not os want fiéis that the faithful fossem ones destruídos. be destroyed. Deus não queria. God didn't want. Então ele mandou And so he sent o anjo, his angels, eu acho que é o anjo escrivão, né? the writer, the one that writes, the scribe Você angel. vê que é diferente. You see, this angel is a different Foi kind of marcar, angel. ele tinha aquele tinteiro. He had like Ele marcou a a ink testa with deles. him, right by his belt, and he was marking them up. E diz assim: And it says, marca a testa dos que suspiram e gemem the foreheads of the men who por causa sighs de and cries todas as abominações que se cometem no meio da over cidade. all the abominations that are done within it. As pessoas que se importam People that care about estavam others. gemendo. People that were crying. Você acha que o governo da África do Sul não está bom? You think the government that South A Africa nossa arma não é ir para a rua fazer Our arruaça. weapon is not to A go nossa outside and make arma é a honor. oração. Our weapon is to pray. E agora, e os outros? And the others, A ordem verses foi: 5 now, passa a espada neles. says, go after them, Não escapa seek nenhum. and kill them. Então, no Do meio not daquela spare. cidade havia um grupo So amongst in the pequeno city, there was a small group que se importava. that was caring about Que others, clamava. who was praying. E esses foram consolados. And those has been comforted and were consoled. Então, meus amados irmãos, And so, no brethren, estilo de vida de Jesus, in the style of life of não há lugar Jesus, para there hipocrisia, is no place for hypocrisy, idolatria, idolatry, mentira, lies, nem falsidade. or deceiveness. A Bíblia diz The claramente, Bible says em clearly, Mateus capítulo 13, verso 30, Matthew chapter ele vai- 13:30, que ele vai mandar os seus anjos He will send His fazerem a angels colheita. to come and do the harvest. Os mesmos anjos The same angels que entraram em Jerusalém that enter in Jerusalem, para fazer a colheita. they will do the harvest, the Ele vai reaping, mandar de novo. and He will send them again. Então você não consegue enganar anjo. So you cannot really deceive any angels. Anjo não conversa. Angel is not here to talk with you. Anjo não pergunta Angel will nada. not ask you anything. O anjo é um mensageiro de Deus. Angels are Ele vai messengers fazer o of que God. Deus quer. They will do what God E wants. diz que ele vai recolher o And trigo para o says that He celeiro will take the wheat to the barn, e o joio vai ser queimado. and the wheat or the tares will be burned. Você é trigo So are you wheat ou você é joio? or are you a tare? Porque alguns estão na igreja, Because some are in the church, mas não são povo de Deus but they're not peoples of e não God. são chamados pelo And they're nome do not Senhor. called by the name of the Lord. Sabe o que isso Do you know significa? what this means? Ele conhece os verdadeiros The Lord knows who are the true e sabe worshippers. distinguir daquilo que The é Lord falso. knows how to distinguish Ele sabe between quem the false está and the righteous. Sinceramente lá no seu Those who are sincerely in their heart, clamando praying, por um país melhor, crying for a better por uma country, família for a melhor, better family, por uma escola for a melhor, better school, por uma igreja for a melhor. better church. Deus sabe. God knows those who are crying É and que praying. nós só vamos atrás daquilo que nos interessa. Sometimes we only can go after what is interest to Por us. isso que esse jejum agora de 12 That's why dias this não 12-day é fast pessoal, is not a é personal pela fast. pátria, It's for the pela country, igreja. it's for the church, é pela it's for família. the family. Não é para você ser It's promovido, not for you to be não é promoted. para que emprego It's not for you venha. to have jobs. Isso vai vir se Deus That will quiser. come if God wants it to Quando Deus come. vê que When você God está sendo sees sincero, that you are being sincere, Ele vai mandar o anjo He will send His com angel as chaves. with the keys. Abre aquela porta. Says, go open that door. Porque Ele sabe quem é verdadeiro. Because He knows who the true ones. Muito cuidado. Be careful, Para de repente so that one não day, sermos suddenly, apanhados you are not caught e sejam jogados na and condenação then eterna.
put in condemnation. Você não engana Deus. You cannot deceive God. Bem-aventurados que choram, It says, blessed are those who porque eles mourn, serão who cry, consolados. because they shall be comforted. Bem-aventurados que Blessed are choram, those who mourn, who porque serão cry, consolados. because they shall be Mas não é comforted. o teu choro, But it's not your cries, mas sim o que está motivando but o teu what choro. is motivating you to cry. Preste atenção para isso. Pay attention to As this. bem-aventuranças, The beatitudes, the embora blessings, possam nos alcançar na vida material, although they can reach us in mas material life, elas refletem but they basicamente basically a reflect vida espiritual. spiritual life. Deus nos abençoe. May God bless you. Pastora. Muito amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, o ano está findando. Mais um ano em que nós enfrentamos grandes lutas, grandes batalhas, mas estamos vencendo, graças a Deus. Não foi fácil para muitos, mas nós cremos que o próximo ano o Senhor tem bênçãos especiais para cada um de nós. E eu quero, portanto, neste vídeo de gratidão, me dirigir a você, meu irmão, minha irmã, cooperador, cooperadora, secretário de missões, pastor de igreja, incentivador, você que é um colaborador, você que é um anônimo de Deus, você que é uma anônima de Deus, você que tem tirado do teu salário, do teu negócio, da tua empresa, enfim, todos vocês. Eu quero dizer muito obrigado e dizer que vocês estão sempre nas nossas orações. Continuem sempre firmes e abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus vos abençoe, um final de ano muito feliz e um novo ano muito abençoado para todos. Porque aquilo que nós fizemos no ano passado, vamos continuar fazendo, mas nós precisamos que você não desista. Meu irmão, eu estimulo você, que você continue a ser mais um conosco nesse grande desafio. Todo meu ser.